Fala galera, tá começando aqui, né? Mais uma resenha pra gente falar do Clube de Regatas Brasil, que sofre aí a sua segunda derrota consecutiva, né? A gente tem bastante coisa aí pra falar. Tem um ponto aí dessa entrevista do Barroca que eu quero mostrar a vocês também. Mas tudo isso é após a vinheta, beleza? Vamos embora. E é isso aí, galera. Eu já chego pedindo a vocês aí que deixem um like, se inscreve no canal, né? Dá uma moral a gente aí, ativa esse danado desse sininho, que a gente sempre tá gravando conteúdo aqui do futebol alagoano e você não perde nada. Você que assiste no celular tem a opção aí de hypar o vídeo, né? Fica hypando aí, dá uns pontozinhos a gente, dá uma moral, beleza? Luiz, bom dia, meu querido. Seja muito bem-vindo. O Galo que sofre a sua segunda derrota consecutiva aí, né? A gente vai falar muito do jogo aí, mas de antemão seja muito bem-vindo. Valeu, Raí. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. E o CRB, né? Mais um jogo apático, né? Daquilo que a torcida espera e não deu mais uma derrota, né? Infelizmente, jogo abaixo do esperado e o CRB perdeu o jogo, Raí. As coisas acontecem de um jeito, Luiz. Eu não sei se é o destino, eu não sei nem explicar. Mas coisas que a gente falou e fala aqui na resenha, se repete, cara, vem acontecendo. Parece até que a gente tá adivinhando, mas o CRB sofre sua segunda derrota consecutiva. GG, bom, fez um gol, beleza, cara, mais uma atuação que, nossa senhora do céu. E outra, o goleiro ajudou demais, cara. Que falha do goleiro. Enfim, né? Figueiredo fez um gol entre dois zagueiros, sem marcação alguma. Aí agora no próximo jogo o CRB pega o Atlético Goianiense, já quinta-feira, né? Tem mais uma semana aí de treino. Lembrando que ainda tem a viagem, que o jogo é fora, né? Mikael, teve um torcedor que veio me corrigir aqui nos comentários, né? Inclusive, comente de novo. Todos os torcedores aí, fiquem à vontade, mas é mais ou menos o que a gente falou, cara. Mikael não dá. Não dá, pesado, fora de forma, entrosamento zero, né? Sem contar um homem a mais novamente. Raí, o jogo do CRB, é, infelizmente, eu não consigo entender como a gente comenta a semana inteira que tem que estar atento, tem que estar ligado, e o time toma um gol com 1 minuto e meio no segundo tempo daquele jeito, né? Onde desvia. E infelizmente um pouco também de falha do goleiro do Matheus Albino, que passa uma grande fase, mas terminou tomando um gol daquele inacreditável, sinceramente. E o gol de empate do América Mineiro é uma bola, rapaz, alçada à área, levantada, aquele chamado chuveirinho lá na área, sabe? E entra um homem sozinho entre dois zagueiros, um frente e outro atrás, e o homem passa pelo meio sozinho, tá ali na frente para raspar na bola e botar no fundo do gol. Complicado, sinceramente. Eu vejo um trabalho do Eduardo Barroca, um trabalho ativo, mas vejo também, às vezes, um pouco de relaxamento da diretoria. Não existe no CRB aquela gana, aquela vontade, aquele querer, sabe? Aquele incorporamento entre time e torcida. Quando o time está bem, a torcida vai. Quando precisa do apoio da torcida, a torcida recua um pouco. Quando a torcida acredita no time, o time vai derrapa, como fez naquele jogo lá em São Paulo. E é meio difícil de entender as coisas no CRB, sinceramente. Desde o começo da temporada que a gente vem dizendo, esse é o ano do CRB subir. Esse é o ano do CRB fazer gordura já no campeonato. Finalizar bem, finalizar para o gol. E o CRB não consegue fazer essas finalizações. E perde 2 jogos em sequência. Isso daí, Raí, dá uma quebrada muito grande no time, naquela perspectiva que o time tem, sabe? E fica difícil de explicar um jogo onde o CRB entra em campo com uma vontade e aí faz o gol. Quando faz o gol, não consegue a defesa segurar, o pessoal dorme em campo, relaxa. Não dá para entender, sinceramente. Eu que faço tanta força, tanta fé para que o CRB possa
assim buscar um acesso, né? Infelizmente a gente começa a ver, como a gente fala desde o começo do campeonato, a gente começa a ver o campeonato indo assim, escapando das mãos, sabe? Escapando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Continua dentro do G4, mas ao fechar da rodada, sinceramente, vai estar fora. E essa turma que vem aí atrás, aí, é uma turma muito forte. É Coritiba, Atlético de Goiás, Atlético Paranaense. Esse é o pessoal que vem para tomar a vaga do CRB. Vamos esperar para ver, mas, né, como nós somos Alagoas, vamos ver nesse tão pouco espaço de tempo que a diretoria e comissão técnica resolve já para o próximo jogo. Ô Luiz, e sem contar, cara, 18 minutos do segundo tempo, né? Tem um jogador expulso e o CRB fica com um homem a mais novamente. E mesmo assim, não consegue empurrar essa danada dessa bola pro gol, Luiz. É um homem a mais desde os 21 minutos do segundo tempo. 21 minutos foi expulso o jogador do América Mineiro e o CRB teve um homem a mais em campo. Apesar de ter feito aquela levantar a linha, ir para cima, tentar buscar o empate, na verdade quase toma o terceiro. Por muito pouco não tomou o terceiro gol. Não consegue fazer força com um homem a mais, não consegue tirar proveito. E sinceramente a torcida começa, veja como é futebol, que a gente sempre fala, jogo é momento, é cada um jogo, um momento, conforme o que vai acontecendo, ou vai chamando a torcida para si, ou vai afastando a torcida. E criando sim, aí, às vezes, assim, você lembra que a gente falava que a gente não, que o CRB não pode deixar que as coisas externas venham interferir no vestiário, venham interferir dentro da equipe. E começa a interferir, o resultado negativo começa a interferir, porque a torcida começa a cobrar. Sabe? O jogador pressionado, às vezes, ele não consegue desenvolver um bom futebol. E está começando a acontecer já a pressão externa de fora para dentro no CRB, coisa que poderia não acontecer. O CRB era para estar, olha, voando no campeonato. Sinceramente, voando no campeonato. E deixa escapar. Sinceramente, deixa escapar. Complicado. Felizmente temos que falar isso para o torcedor regatiano. Começa a complicar o campeonato. Galera, a gente tem uma opção aí de membros, né? Se você quer ser membro do canal, você pode participar aqui com a gente, bater um papo aqui comigo e com o Luiz. E tem a opção também quando a gente faz aqui no estúdio, né? Eu vou deixar aqui na tela passando, né? Para vocês terem ideia. Então você que tem interesse aí de participar da resenha junto com a gente, seja membro no canal, apoia demais a gente que cria conteúdo aqui na plataforma, beleza? Luiz, eu queria trazer um ponto aqui do Eduardo Barroca, né? Não é uma crítica e é ao mesmo tempo, né? E se for uma crítica, ela é construtiva, né? Eu acho que ele foi muito infeliz, né? Em algumas palavras aí da entrevista coletiva, eu tava assistindo e poxa, eu não acredito que o Barroca falou isso. Tem um momento que ele cita aí que ele diz assim, nós tivemos dificuldade em entender a leitura do jogo. Cara, eu não tive muita dificuldade não, viu, Luiz? Eu não sei se ele assistiu na beira do campo, a visão deve ser outra, né? Mas pra entender a leitura do jogo ali, o jogador treina tanto, ninguém entendeu nada e o time se perdeu. Na verdade, eu vi vários erros aí, individuais, coletivos, coisas que o jogo inteiro já era para ele ter percebido, ter mudado, ter alterado. E eu vou trazer aqui só essa primeira pergunta aí, eu não vou me estender muito não, que ele fala tudo, cara. Ele cita também, Luiz, até tipo, eu não vou falar aqui que a gente teve 70% de bola, 14 escanteios contra 1, 26 finalizações contra 12, mas sim, e adiantou de quê, Barroca? Eu acho que foi infeliz, é um ótimo treinador, a gente rasga elogio aqui, cansa de rasgar elogios, mas o CRB no todo, e eu volto a falar de novo, gente, pelo amor de Deus, o Mikael, Nossa Senhora do Céu, CRB no todo não foi bem, beleza? Eu vou botar a entrevista aqui do Eduardo Barroca, só a primeira pergunta, e a gente comenta em cima, Luiz.
Roca, boa noite. E a sua avaliação, né, dessa derrota, e ela acontece em casa, o que não tinha ainda acontecido, a sua avaliação dessa derrota, 2-1 para a equipe do América Mineiro. Boa noite. Boa noite, uma derrota dura, uma derrota que a gente não gostaria que acontecesse. Saímos na frente, fizemos um gol cedo, depois, na minha visão, tivemos um pouquinho de dificuldade de ter uma leitura coletiva do que o jogo se apresentava até o gol do Figueiredo. Depois acho que na reta final do primeiro tempo a gente retomou o controle do jogo, tivemos algumas oportunidades no final, tivemos um volume ali de cruzamentos, escanteios, retomamos um pouco o controle do jogo da metade do primeiro tempo para o final. Voltamos para o segundo tempo, sofremos um gol muito cedo e algo que não tinha acontecido, né? Eu tinha 15 jogos aqui pelo CRB e desses 15, 7 jogos em casa, e dos 7 jogos em casa a gente só tinha sofrido um gol, que foi o gol do Cuiabá, né? Então a gente vinha tendo uma consistência defensiva muito boa, que nos aproximava sempre de vencer, né? Hoje acho que pecamos nesse sentido, demos espaços em demasia para a equipe do América, e esse segundo gol principalmente trouxe ansiedade, trouxe o que acontece muito na Série B, né? O adversário sai na frente, se fecha, e a gente tentou, criamos algumas oportunidades na reta final do jogo, eles perderam um jogador ali expulso, mas não tivemos a eficácia novamente. Não adianta eu aqui falar que a gente teve quase 70% de posse de bola, que a gente teve 14 escanteios contra 1, que a gente finalizou 26 contra 12, isso não adianta de nada. Deveríamos ter tido uma efetividade maior e não tivemos. Temos que assumir nossa responsabilidade, melhorar, ter humildade para reconhecer que temos que melhorar, e a forma que tem que melhorar é trabalhar durante a semana, fazer as cobranças e se preparar bem para o próximo jogo fora de casa. Barroca, Pronto, é isso aí, né? A entrevista do Eduardo Barroca. E ele cita aí, Luiz, também que o time ficou ocioso, né? Depois do segundo gol. Os caras ganham tanto, cara, pra ficar nervoso. Ele quis dizer isso, eu não entendi bem, Luiz. Na verdade, foi questão de má atuação mesmo, Barroca. Beleza? Você é um ótimo treinador, monstro, muito bom, né? Mas o CRB errou num todo hoje, Luiz. Porra, aí, quando o Barroca ele fala assim, na leitura do jogo, e o nervosismo, a ansiedade que o time fica, às vezes, quando toma um gol de empate ou até a virada mesmo, ele, como treinador, ele sabe disso, ele estudou a semana inteira e ele treinou o pessoal dessa forma. Nós vamos estudar o adversário assim, e ver de que forma o adversário vai entrar em campo. Se ele vem num 3-5-2, se ele vem num 3-6-1, num 4-4-2, e por aí vai. O estudo é esse. E o time se prepara para ir a campo estudando o adversário dessa forma. Em que tática vem o adversário? E às vezes os jogadores em campo, os atletas em campo, não conseguem entender em que tática aquele adversário está jogando. A verdade é essa. Em que formação eles estão jogando. É preciso o capitão da equipe, muitas vezes, ter esse entendimento junto com o técnico à beira do campo. Se não conseguir entender, assimilar aquilo dentro de campo, numa passagemzinha que der na beira do campo, conversar com o técnico. Olha, que forma eles estão jogando, como nós devemos nos posicionar em campo. Para isso, dentro de campo, e vai virando a notícia um para o outro. E às vezes o time não consegue assimilar isso. Eu entendo mais ou menos por esse lado que o Eduardo Barroca quer dar na entrevista. O CRB tem mais posse de bola, tem mais cruzamento na área, tem tudo na área, só não consegue finalizar bem, não consegue chegar, não consegue deixar o meia em criação de colocar alguém na cara do gol. Pela forma, pela tática que o adversário fez, até de recuar o time, fazer o gol logo no começo do segundo tempo e recuar o time. E o CRB não conseguiu entender em campo em que forma, como eles baixaram as linhas. E, na verdade, muitas vezes falta o próprio capitão do time conversar com o técnico, orientar a equipe em campo. O capitão é para isso.
conversar com a arbitragem na hora que for necessário. Tanto é que a braçadeira de capitão se dá àquela pessoa mais experiente dentro de campo, para justamente organizar, é a ponte entre o técnico e o campo, é o capitão da equipe, para então passar para os companheiros: olha, estamos nessa forma, vamos levantar a linha assim, vamos para cima, vamos fazer a diagonal, quem faz a ultrapassagem, tudo isso. Mas o time não conseguiu assimilar bem. Pelo menos eu entendo que o Barroca quis dar essa explicação para o pessoal. É preciso entender o que é futebol, sabe, Jair? Entender o que é futebol para estar em campo, jogando, e muitos jogadores, na verdade, às vezes o técnico está treinando, está em campo e eles estão ligadinhos na internet, numa resenha, numa coisa e outra. Futebol é coisa séria. E esse ambiente externo, que talvez comece a crescer de fora para dentro, sinceramente, se não tomar cuidado, se a diretoria, a comissão técnica não tomar cuidado agora, aí começa a desandar de vez o trabalho. Que, assim como você falou, Raí, não é um trabalho ruim. O Eduardo Barroca é um monstro como técnico, é muito bom técnico. Falando monstro assim no bom sentido, tá entendendo, Raí? Porque o cara é inteligente. Porém, falta muitas vezes dentro de campo os jogadores assimilar isso e entender aquilo que o técnico trabalhou no decorrer da semana. Tá entendendo? Tem que buscar, tem que refazer já, urgente, que essa turma que vem aí atrás, sinceramente, é turma de Série A e tem que pensar direitinho. O CRB jogou sozinho, né, na quinta-feira, abriu a rodada, né? Vamos esperar aí até o término para ver como é que fica a questão de colocação do Clube de Regatas Brasil. Enfim, o próximo jogo do CRB, Luiz, é contra o Atlético Goianiense, quinta-feira, dia 3, às 21h35. Atlético de Goiás aí, que tá coladinho na tabela. E com o fechamento da rodada, sinceramente, o CRB deve cair umas 3 ou 4 posições por aí, porque tem uma turma colado aí com 20 pontos, coladinho no 21, e ainda vão jogar. Certeza o CRB deve cair aí umas 3 ou 4 posições na tabela. E essa turma que vem de lá de trás, quando eles entram no G4, quando eles adentram esse G4, para sair de lá é difícil. Ao contrário do CRB, que trabalha para entrar, e para sair de lá é facinho que eu nunca vi. Tem que entender. Sinceramente, é complicado. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Galera, você que tem interesse de produzir artes como essas aí, né? Eu tô disponibilizando aí um link de compra para você aderir a esse pack exclusivo para futebol, né? Então você que mexe com artes ou tem interesse de aprender, tá bom aí, é um bom início, beleza? Então deixar o link aqui, deixar na descrição também, se tiver interesse, compre, muito baratinho, ajuda demais a galera que é do marketing, do design, beleza? Luiz, no mais, é isso, meu querido. Muito obrigado aí pela participação. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Valeu, Raí. Um abraço à nossa sociedade, o nosso povo regatiano, que na verdade estão mais chateados, mais uma vez, mas vamos lá, vamos esperar aí no trabalho competente do Eduardo Barroca e da diretoria do CRB para dar uma reorganizada do time. Contratou bem, e depois que chegaram essas peças, aí a gente não está encaixando naquilo que a torcida espera. Vamos lá, vamos, né, de certa forma, aquela crítica construtiva para o time melhorar e continuar nessa briga pelo acesso, que o CRB tem condições. Um abraço aqui aos nossos patrocinadores, né, a JM Telecom, MM Refrigeração e o Antsu Info, que apoia aqui o nosso canal desde o início. Fica aqui a nossa gratidão aos nossos patrocinadores. Se você quiser aderir algum de prestação de serviço de algum deles, tá o link de todos eles aqui na descrição também, beleza? Galera, um forte abraço, até a próxima, valeu!